Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Bueno, o ano de 2022 vive os seus estertores. Estamos no fim de 2022. Mas não é só uma mudança de ano, nesse nosso caso do calendário no Brasil. Não é somente virar uma página e abrir outra, até porque isso não será bem assim. Nós vivemos mudanças bem significativas no Brasil. Nós que chegamos muito próximos do abismo e muitos de nós abraçaram a morte e foram por ela tragados. Muitos de nós sofremos a barbárie do racismo, do machismo, do abandono nas ruas, do desemprego que desqualifica, humilha e marginaliza as pessoas. Este foi um ano terrível no encerramento de 3 anteriores. Por isso mesmo, esta mudança de ano se reveste de significado especial. E eu pensei bem o que dizer para vocês, recolhi aqui nas minhas leituras arquivadas na memória, visto que não posso ler mais, e me deparei com a fé. Busquei nas minhas leituras, nas referências dos meus teólogos preferidos, a definição de fé. Para entender um pouco esta mudança de ano, que é mais do que uma mudança de calendário, nesse nosso caso. E me dei conta de que fé não é a mesma coisa que religião. Pelo contrário, aqui nos meus arquivos encontrei uma fortíssima contradição entre fé e religião. A religião é construção de instituições complexas que se transformam em verdadeiras máquinas contra as pessoas que buscam a fé. A religião estabelece blindagens de coisas feias que o ser humano deve superar em si.
A religião estabelece pontes com aqueles que fazem o mal, que produzem as desgraças, que oprimem a vida. Já não se pode falar somente na vida dos pobres, mas a dos pobres, dos animais, da vegetação, da água, do oxigênio, que em dado momento aqui no Brasil precisamos muito para respirar contra o coronavírus. A religião procura mascarar a opressão, fazendo-a mais suave na sua prática de oprimir. A religião procura dar colorido, no nosso caso verde e amarelo, para os facínoras, para os inimigos, para os criminosos. Ao longo da história foi isso que a religião sempre fez, e é isto que a religião faz no Brasil. Não importa a denominação. A religião, de modo geral, a que funciona no cristianismo, os seus setores protestantes, ditos evangélicos, ditos neopentecostais, como também no espiritismo, no catolicismo, nos vários catolicismos, na Umbanda, nas religiões de matriz afrodescendentes, que produzem também os seus bandidos preferenciais. É isto que a religião faz, ao contrário da fé. A fé é o contrário de tudo isto e a superação de tudo isto. Enquanto a religião navega na superstição, navega na superficialidade, na urgência de armar esquemas, a fé mergulha muito mais profundamente na busca do mistério libertador e curador. Por isso, quem crê vai ao passado, que não é arquivo morto, que não é museu inesquecível, mas lugar onde vivem os exemplos dos que viveram intensa e radicalmente a fé, sem proteção e sem blindagem. Então ela se encontra com os profetas, com as profetisas, que nunca conniviram com os reis, com os governos opressores que viveram em cima da desgraça e até da desgraça dos explorados, dos oprimidos. Os profetas protestaram, os profetas enfrentaram com altivez aos inimigos do bem-estar e da justiça. É isso que a fé encontra nos profetas. No profeta Isaías, que apesar de ser o profeta da realeza, nos seus 3 livros, demonstra, apesar de viver entre um povo em pecado, nunca parou de denunciar o culto herético feito para encobrir os exploradores. O profeta da misericórdia, como Oséias, que apontava os opressores, mas também a misericórdia do Deus que o mandava profetizar, o Deus da justiça. O pequeno profeta, o quase nulo profeta Amós, que denunciava os reis e os proprietários
como vacas de Bazã, que lotavam as suas tetas da exploração do povo. Profeta camponês, o profeta MST, o profeta que anunciou a necessidade da justiça como ribeiro que corre sem parar. Eis que a fé faz. Olha lá para trás, lá para a história, busca através dos estudos, através da pesquisa, encontrar alicerces para a sua afirmação. E o que ela encontra é os profetas. Os profetas mostraram também que Deus não é o Deus do trono, nem Deus de proteção dos entronizados. A fé encontrará um Deus, o nosso Deus, dependurado num pequeno arbusto que incendiava, mas não se consumia, a falar com Moisés e a lhe dizer: Moisés, eu ouvi os gritos do meu povo e o gemido do meu povo sob a opressão do faraó. Vai e liberta o meu povo. A fé se depara com Deus que percebe a clareza entre a opressão que precisa ser rebentada e os oprimidos que precisam se afirmar na libertação de um guia comprometido com o povo. E a fé nos leva lá para João o Batista, aquele lá, o patroleiro dos caminhos da mente e do coração, aquele que patrolou as estradas que receberiam o Messias. O Messias de verdade, Jesus de Nazaré. O João o Batista, que propunha uma nova carta magna, que propunha um novo programa de vida, que ele alcançava para os soldados, pedindo que não maltratassem mais as pessoas, que ele alcançava para os publicanos, pedindo que não cobrassem mais do que cobravam do seu povo para o invasor estrangeiro. E aos fariseus ele diz que precisavam se converter, libertando-se da condição de cobras e víboras venenosas. João o Batista não apontava para si como gosta de apontar a religião. A religião gosta de apontar e de receber aplausos, se achar o máximo, se achar o maior. João Batista disse que era o menor, tanto que não se sentia digno de desatar as sandálias daquele que viria depois dele. A fé é assim. Ela procura colocar as pessoas no caminho da dignidade dos que servem, dos que anunciam, dos que propõem, dos que chamam o povo. Enquanto na religião o povo é afastado. E algumas pessoas do povo são selecionadas e perfumadas para aplaudir os poderosos. Na fé nós encontramos o João o Batista chamando o povo. O povo a acionar João o Batista e a perguntar: o que devemos fazer agora? Porque a fé busca respostas que devem ser dadas com o povo e para o povo. Isto é a fé, o seu olhar para o passado. Não um olhar retrógrado, não um olhar conservador, mas um olhar de quem busca definições e energia. É isso que a fé é, energia.
E a fé há de buscar, de encontrar, não Jesus nos tronos, não Jesus nos altares, não Jesus amante dos templos, pelo contrário, mas o Jesus das planícies, o Jesus das barcas de pescadores, o Jesus do pastoreio de ovelhas, o Jesus da carpintaria do operário, o Jesus do meio do povo a repartir pães e peixes com o povo que passava fome e que não podia ser largado pelas estradas à noite, como a mentalidade ainda religiosa e tacanha dos seus discípulos aconselhava. Há de encontrar um Jesus de Nazaré que chamava para si discípulos que dessem continuidade ao seu projeto, ao contrário da religião, que não constrói discípulos, mas adoradores, covardes e omissos. A fé há de encontrar com Jesus que aponta, como dirá depois o Apocalipse, para um novo céu e uma nova terra, onde e quando não haverá lágrimas, pobreza, miséria, abandono, injustiças, opressão, desprezo, um momento difícil. Somos chamados então à fé. A fé que se movimenta, que se atualiza nas pessoas que creem, nas pessoas da comunidade da fé. Communium Sanctorum, como dizia um dos meus teólogos, Dietrich Bonhoeffer, a comunhão dos santos. Mas os santos que servem a Jesus e não a si mesmos. Dos santos que servem ao povo e não seus interesses. Dos santos que denunciam a injustiça e não acobertam os injustos. Dos santos que chamam o povo e não os poderosos. Como fez Dietrich Bonhoeffer, ganhando com isso a prisão e a morte por enforcamento pelo nazismo. O profeta também enfrenta a morte. Não quer morrer, mas não tem medo dos que matam. E nós somos chamados para a fé agora. Sabemos que a mudança de mundo, nós aqui no Fé e Luz só nos encontraremos no ano que vem. Na situação em que vivo, eu tenho que dizer mais do que dizia. Se Deus quiser, se Deus ainda contar comigo, nos encontraremos no ano que vem no Fé e Luta. Antes disso, nós teremos uma mudança de governo. Formalmente, uma mudança de governo, porque na verdade nós teremos governo de agora em diante, o que não tivemos até agora. Quem teve governo até agora foi a religião dos que abandonaram Jesus de Nazaré para adorar um criminoso, adorar um inimigo, adorar um que falava em Deus, mas que de Deus nada tinha, nada tem. O inimigo que falava que era Messias, mas que de Messias não tem absolutamente nada. Nós nos libertaremos da matéria-prima do desprezo do próximo. O próximo que é feminino. Aqui foi nesse período mais atingido, mais barbaramente maltratado e morto. Nós nos libertaremos de alguém que incentivou a morte e a violência.
Nós nos libertaremos de alguém que debochou do conhecimento, coisa que a fé não faz. É coisa de utilidade política dos religiosos, debochar do conhecimento, debochar da fé, promover o ídolo do negacionismo. Nos libertaremos de alguém que debochou do vírus, debochou da morte dos outros e que tem um medo terrível de qualquer feridinha que apareça em si ou de qualquer canivete que ele diz que o ameace. Nós transitaremos agora para um novo governo. Um governo que chamou o povo. Um governo que na transição terá muito povo à frente do palácio, porque é um governo que emerge do povo. Emerge da unidade nacional. Emerge com as marcas da democracia. Nós queremos construir sem parar este país a partir de 2023, não sem crítica, mas com crítica respeitosa, mas crítica. E queremos ajudar a construir esse país com solidariedade com aquilo que se rumar certo, correto, justo, popular, favor da classe trabalhadora, a favor dos pobres. Queremos apoiar, queremos ajudar, sim, o desenvolvimento que redunde em distribuição dos frutos do trabalho, para que se crie no Brasil também um novo céu e a nova terra. Queremos. E a nossa fé nos aconselha isso, nos permite isso, que o governo Lula dê certo para todo o país, a começar, como ele vem afirmando, para os pobres. Queremos afastar do ar este odor de pessoas se desmanchando na pobreza e na doença. Pessoas fazendo pó da sua dignidade por perda do trabalho. Queremos que, com fé, este governo dê certo, não por uma questão partidarista, mas por uma questão nacional, uma questão popular e uma questão global. Porque queremos que o Brasil contribua com a humanidade, e não como agora, que só serve de vergonha e de tristeza. Então, meu companheiro, minha companheira, eu te convido para a fé. E eu dizia que há uma fé comunitária, num ambiente próprio de alimento da fé. E eu diria que nesse momento no Brasil nós temos poucos grupos, poucas comunidades que alimentam esta fé. Nós temos muita religião, muita pregação, muita homilia, muita liturgia, mas pouca comunidade que alimenta esta fé. Estas alimentam a fé de modo correto. A minha amiga psicóloga Conceição Azevedo me enviou algumas fotos que, ampliando, transpondo aqui para o computador, consegui enxergar uma representação de um Natal com Maria e José de bicicleta e com um menino Jesus negro. Isto é coisa da fé de verdade, que atualiza os eventos natalinos para nos mostrar um Jesus no meio do povo e com a cor do povo. Mas há também uma fé humana, antropológica,
que nos remete sempre a lutar mais, olhando para trás para enxergar os exemplos, as circunstâncias e como foram feitas as análises, e a olharmos para frente na aplicação desta pesquisa, desta busca, na construção de um mundo mais justo, mais digno, mais fraterno. Fraterno, quando se diz fraterno aqui, que todos têm condições iguais de serem dignos como irmãos e irmãs, de profunda solidariedade, onde e quando ninguém abandonará ninguém de fato, e tornará real aquela frase que se tornou apenas uma afirmação. Infelizmente, ninguém solta a mão de ninguém. Isto é a fé que nós queremos alimentar. Sejamos religiosos ou simplesmente pessoas que lutam. E a fé tem como característica a luta. Tem como essência a luta. Não é fé aqueles que cruzam os braços esperando que Deus intervenha sozinho sem nós. Não, na nossa história nós intervimos, nós lutamos, nós militamos, nós combatemos. Nós construímos tijolo em cima de tijolo esse novo mundo de justiça. Isto é fé. Não é espera vazia e preguiçosa, mas é militância enquanto se espera, enquanto se alimenta a esperança. Que essa seja a fé para ti, meu irmão, minha irmã, independente de qualquer que seja a tua religião ou sem religião alguma, mas que tu tenhas esta fé e que nós juntos continuemos a ajudar a construir o país. Construção de um país e de um povo não é mérito e incumbência somente de um bom governo, mas de todo o povo. E é esta a nossa luta. Todos nós temos compromisso com esse novo projeto. Não há críticas tão superiores e tão fortes antes de ajudarmos a construir. Só haverá críticas se nós nos entregarmos a construir por um tempo e a nossa entrega não for reconhecida nem respeitada. É isso. Fé, meu irmão. Fé, minha irmã. Luta, meu irmão. Luta, minha irmã. Combatividade são características necessárias de quem crê. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.